Eu não quero mais parte, eu te dou mais. É isso. É, boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão dia 3 de novembro. Dando início aqui à sessão já com as preferências, temos duas preferências. Então, dá início ao processo 1460 de 2025, Paulista Subtrator. Doutor Giordani, relator, por gentileza. Obrigado, presidente. Também cumprimentar a todos os presentes, respondo pelo turno. Campeonato Paulista Sub-14, trata-se de recurso voluntário interposto pela doutora Procuradoria, visando a reforma da decisão da Igreja Quarta Comissão Disciplinar e condenou as agremiações Portuguesa e Esporte Clube Água Santa por violação exposto no artigo 213, incisos 1º e 3º, acumulado no parágrafo 2º do CPJD, em razão de fogos de artifício deflagrados de fora do estádio para dentro e que caíram próximo à arbitragem e dos atletas, com aplicação da pena de multa no valor de R$ 500 para as premiações, reduzidas para 250, com base no artigo 182 do mesmo diploma legal. Em seu recurso, o nobre procurador pediu aumento da pena, destacando o resultado que poderia vir da ação dos fogos de artifício. Poderia atingir os profissionais que estavam trabalhando e os adolescentes. Em sua impugnação, o Água Santa comenta que a douta Procuradoria não indica qual conduta específica teria sido omitida ou praticada pelo Água Santa que justificasse a majoração da pena aplicada. Se trata de recurso puramente hipotético e especulativo, fundado no que poderia ter ocorrido e não no que de fato ocorreu. Além disso, sustenta que no termo do parágrafo 2º do artigo 136 do CPJD, são igualmente irrecorríveis as decisões dos tribunais de justiça desportiva que exclusivamente puserem multa de até R$ 1.000. Assim, diante da natureza da sanção e seu valor, o presente recurso deveria não ser conhecido por absoluta veracidade legal. A portuguesa não apresentou impugnação, a douta Procuradoria-Geral e seu parecer porque a reforma da decisão de piso é uma majoração da pena imposta, ante a gravidade do alimento de fogo de artifício para dentro do campo de jogo. Eis o relatório, presidente. Obrigado. Obrigado, recurso da Procuradoria, por gentileza. Boa tarde, cumprimento a todos na pessoa do presidente. Aqui uma manifestação da Procuradoria no sentido do provimento do recurso, considerando a não razoabilidade das multas impostas às agremiações e a gravidade da conduta denunciada, qual seja, muito embora guardadas as devidas proporções, elas lembram, inclusive, aqueles atos cometidos na final do Campeonato Paulista da Série A, com fogos de artifício atingindo o gramado, lembrando que se trata de uma competição sub-14. É nesse sentido a manifestação da Procuradoria, presidente. Obrigado, por gentileza. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Eu represento aqui, neste caso, a Associação Atlética Portuguesa. E o que eu preciso destacar em relação à agremiação e por que restou decidido em relação a ela, a aplicação de multa, não somente transferenciais, é porque foi levado em consideração todas as medidas que foram adotadas por ela no dia da partida. O recurso ele versa especialmente sobre a questão dos fogos, então é a ela essa questão que eu vou meter, mas primeiramente suscito no entender dessa parte contra-razoada, a impossibilidade de se recorrer a uma multa no valor com que foi feita a condenação. Essa parte contra-razoada entende que o valor não permite interposição de recurso, mesmo que seja pela Procuradoria. Essa vedação consta do Código de Defesa do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, portanto, suscita essa impossibilidade de se analisar o mérito recursal. Mas, caso esse não seja entendimento de Vossa Excelência, eu adentro as questões que foram, de fato, adotadas pela agremiação no dia da partida, que justificaram a aplicação de uma pena mais reduzida. É preciso dizer que a agremiação realizou, assim como essa obrigação, a revista de todos os torcedores que entraram no estádio e, portanto, esse torcedor não conseguiu adentrar com fogos no estádio. O que aconteceu foi que ele entrou no estádio, ele sai, vai até o carro que está no estacionamento e lá ele solta os fogos de artifício. E através do depoimento de Carlos, que foi o supervisor de categorias de base da agremiação que veio aqui perante o tribunal e esclareceu tudo o que teria ocorrido na partida, ele solta o rojão lá fora, teve a infelicidade de, com o vento, ele acredita se direcionar ao estádio e estoura ali na área do campo. Mas assim que o ato aconteceu,
o clube, mediante esse próprio supervisor que esteve aqui prestando depoimento pessoal, identificou o torcedor, porque quando ele retorna ao estádio, eles conseguiram verificar quem que era. Esse supervisor, Carlos, juntamente com o Martiniano, que é o supervisor administrativo do clube, contataram, chamaram o policiamento, porque até então só havia segurança privada para a partida. Eles entraram em contato com a polícia foi até o estádio. Chegando lá, eles retiraram o torcedor do estádio, o torcedor, juntamente com a polícia, saiu e a polícia seguiu com os trâmites, conversando lá com o torcedor identificado. A partida volta e segue normalmente depois dessa ação policial. E, portanto, diante de toda essa ação do clube, a comissão processante entendeu que não seria caso de majorar uma eventual punição. Portanto, a pena ficou nesse patamar. A defesa entende que não há motivos para agravar essa punição. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado. Nota, doutora Bento, sobre o Ah, bem. Na batalha de bem, são os independentes. Primeiramente, uma noção que ele tem entre o Bernardo, que a decisão seria incorreta. Traz, portanto, de uma decisão que ela contém moderação de R$ 500 e o artigo, o parágrafo seguinte do artigo 136 é claro isso na vedação expressa de ser votado. Incluindo apenas decisões acima de R$ 1.000. Nesse sentido, também, caso não seja o entendimento desse tribunal, o Água Santa ressalta que todas as medidas possíveis pelas duas agremiações foram tomadas, tanto em reprimir a conduta, desde o momento que perceberam que ocorreu. As duas agremiações em conjunto, conforme relatado no diretor de Iromo, atuaram em conjunto para identificar e conduzir esse torcedor para as autoridades policiais, que foram depois encarregadas de fazer todo o processo necessário de desse torcedor. Entretanto, também ressalta que essa conduta ocorreu fora do estádio, então, querendo ou não estava no controle da Portuguesa ou do Água Santa, porque os procedimentos de segurança que eram revistar quem estava entrando no estádio e cuidar daquele ambiente também foi tomado. Por esse sentido, seja divulgado o recurso e caso seja divulgado, seja mantida a obrigado. Obrigado, presidente. Bom, cumprimentar a doutora Fernanda, a doutora Beatriz. Com relação ao preliminar do artigo 136, presidente, eu entendo que é uma leitura conjunta com o artigo 146, ele acaba possibilitando a reforma, a reapreciação pelo pleno, e que o 136 ele estaria direcionado para decisões proferidas pelo STJD ou pelo pleno dos tribunais de justiça esportiva. E o 146 ele é específico com relação ao parágrafo 1º. Então, eu acho que nesse caso não seria a hipótese de incidência do parágrafo 2º. Então, rejeita essa preliminar. No mérito, eu acho que a gente precisa considerar que, de fato, há uma gravidade. Eu acho que o vento, por si só, permissa bem, doutor Bernardo, seria absolutamente suficiente para que os fogos caíssem. Tem aí, quem olhou a denúncia, a imagem, cai dentro do campo próximo aos garotos da equipe de arbitragem. As agremiações possuem diversas incidentes, mas com relação especificamente à Portuguesa, eu acho que a gente tem que considerar alguma das providências que foram adotadas para a dosimetria da pena. Então, eu voto pela majoração para ambas as agremiações. Com relação à Portuguesa, eu voto pela aplicação da pena em R$ 2.000, reduzida para 1.000. E para a equipe do Água Santa, que foi o responsável por soltar o fogo, eu voto por R$ 3.000, reduzida para 1.500. Presidente, é como voto. Rejeitando a preliminar, 2.000 reduzido para 1.000 para Portuguesa e 3.000 reduzido para 1.500 para você. Doutora Mariana. Primeiramente, vamos fazer todos com nota, presidente. Doutor Patrick. Boa tarde a todos, primeiramente.
Com o relator. Doutor Samuel, está apto a votar? Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu perdi o relatório, não preciso portal de votar. Doutora Adalto? Eu cumprimento a todos, presidente, a presença de Vossa Excelência e acompanho o relator. Doutora Sônia? Obrigado também como relator por unanimidade, então. Rejeitar o preliminar, 2.000 para a Portuguesa com a redução de R$ 2.000, para a Água Santa 3.000 para 1.500. Passar ao processo número 5 da FAO. Processo 1491, Paulista Sub-12. Doutora Sônia, relatora, por gentileza. Presidente, caso o devedor se prepare, entregou o permissão, já dá interrogação de casa, condições de pesquisadora, conformado com a legalidade preferida pela família terceira disciplinar, e por unanimidade aplicou a pena determinada de R$ 5.000, como disposto no artigo 243 parágrafo 2º, terminado no artigo 92, âmbito do direito a saber, para confirmar a praticabilidade do partido da DAE versus sabe, pensão pela Paulista Sub-12, 85. A súmula da partida foi a seguinte, relata em verbos. Devido ao fato dos portões do estádio estarem fechados, os torcedores da equipe Oxandai estacionaram duas caminhonetes junto ao muro do lado esquerdo do estádio, situação identificada pelo diretor do clube, professor. Em seguida, subiram sobre os veículos e passaram a acompanhar a partida, apoiados ao clube, fazendo uso de cornetas. Durante o segundo tempo, feriram ofensas direcionadas à arbitragem, incluindo a utilização de termos pejorativos ao árbitro, chamando-o de Margarida por várias vezes, além de proferir as seguintes palavras: olha lá, Margarida marcou essa falta. O pedido de efeito suspensivo do pagamento da pena pecuniária foi concedido ao recorrente por força do disposto no artigo 400b, inciso 2, subida para B, por 59.600. Em série de contratações, por exemplo, menor, e outros procuradores suspeitos da execução dos laboratórios de tal, que permite a manutenção da condição corrida. A mesma atuada, parecer de geral do Instituto Esportivo, pelo 72/56, mantém a manutenção do direito da forma para assegurar a efetividade das propostas, bem como o impacto social e educativo. Relatório, presidente. Obrigado, por gentileza, doutor. Boa tarde, senhor presidente, nova relatora, a qual cumprimento os demais membros dessa dupla pleno. Doutora Paula, membro da secretaria sempre nos ajudando, né? Está no colega Bernardo presente. Eu me sinto muito honrado de estar sempre aqui na presença de Vossas Excelências, principalmente para a gente, muitas das vezes, trazer alguns temas que são importantes para eventuais julgamentos e situações futuras. Junto com o nosso recurso voluntário, foi anexado, não sei se Vossas Excelências tiveram acesso, a um ofício exarado pelo Departamento de Competições, na qual, só rememorando pontos importantes, você deve se recordar que as penúltimas rodadas do Paulista Sub-11 e Sub-12 foram por portões fechados em razão dos acontecimentos que envolveram pais de alguns atletas que nada tem a ver com a Oxandai. Pois bem, o clube, segundo consta pelo próprio documento chutado, foi um dos requeridos por parte do próprio Departamento de Competições para que houvesse uma equipe lá para a realização de filmagem, algum material midiático, e o próprio Departamento de Competições, quando nesse documento, agradece e parabeniza o clube pela prática de bons atos durante essa partida. Então, aqui que nós levamos em consideração existe sim, no nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a presunção de veracidade da atitude. Mas até que ponto ela deve ser tão validada assim sobre um outro documento na qual se manifesta o departamento que organiza as competições? Talvez esse seja um ponto importante para poder trazer conhecimento de Vossas Excelências, porque é o que consta. Conversando com o senhor Luiz, que é o gerente da categoria de base do Sub-11 e Sub-14, ele realmente confirmou que os pais estiveram lá, mas no entendimento dele não houve nenhum tipo de ofensa direcionada à arbitragem. Então, resta-se essa questão dessa incógnita, na qual eu acho que é importante trazer a esse debate para que Vossas Excelências entendam.
Trata-se de um clube que provavelmente nas certidões outrora aponta algumas situações de julgamentos perante o Tribunal de Justiça Esportiva, como todo qualquer clube, cartão, uma foto de pagamento, etc. Mas o clube nunca, nesse primeiro ano de existência, teve qualquer tipo de problema relacionado à arbitragem, algum diretor do clube que faltou com respeito com a equipe de arbitragem, ou algum pai, alguma coisa do tipo. Isso é um ponto também que deve ser levado em consideração. E a importância também de especificar, trazer para nossas excelências, a oportunidade de contar um pouco da história do Oxalá Futebol Clube. Na verdade, apesar de ser um clube limitado, diverge um pouco das práticas comuns dos clubes da Federação Paulista de Futebol, porque nós somos um projeto social. Né? Nós somos um clube que fica ali perto do Shopping Aricanduva, na região de São Paulo, na Grande São Paulo, realizando as nossas partidas em Itatiba, e nós trabalhamos com todas as categorias de base, do 11 ao 20, onde nós, durante esse ano de 2025, que foi nosso primeiro ano participando das competições da Federação de Futebol, nós aprendemos e podemos instituir crianças diretamente em contato com o esporte, com mais de 300 crianças durante esse tempo. Então, acho que tudo isso é muito importante para a gente levar em consideração no momento que a terceira turma, com a devida vênia, aplicou uma multa de R$5.000. Então, nós temos a possibilidade de se haver uma interpretação entre a súmula da partida e o documento juntado, exarado pela própria Departamento de Competições, deve ser muito sim levado em consideração, e acredito muito na solução. E outrora, em aplicação da dosimetria da pena, você trazer uma multa de R$5.000 para um clube que ele é primário no que diz respeito ao tipo especificamente, né? E outra questão, perdão, essa possível acontecimento de ofensas para o árbitro, o mesmo como o relatório da súmula foi chamado exclusivamente de margarida, não há nenhum outro meio pejorativo, como homossexual, pedindo a licença, viado, alguma coisa desse tipo. Isso também deve levar em consideração outro ponto. Não houve repercussão sobre esse fato. E também, acompanhando o julgamento anterior aqui, vendo esse caso muito bem definido pelo Dr. Bernardo também, você só pesar entre uma situação onde teve um fogo de artifício que praticamente atingiu dentro do campo, quase acertou a equipe de arbitragem, e houve uma dosimetria do princípio em primeiro grau de 250, majorado para 2, para 3, nós estamos aqui num caso de R$5.000. Um clube que, volto a dizer, não tem nenhum tipo de existência específica. Então, com a devida vênia e respeito a vossas excelências, como estender muito tempo, a defesa entende pela absolvição, né, muito em razão do que já amplamente explorado sobre a documentação carreada nos autos, ou, subsidiariamente, vossas excelências não entenderem pela absolvição sobre a dosimetria da plena, que seja reduzida para R$1.000. Então, pede defesa. Obrigado, doutor, por gentileza, procuradoria. Obrigado, presidente. A procuradoria está no sentido de não provimento do recurso, embora muito bem explanado pelo nobre patrono da agremiação afradada. A procuradoria entende que a presunção de veracidade da súmula da partida ela não é afastada, nem mesmo pelo ofício que não indica-se que a visita da Federação Paulista ocorreu durante esta partida. Ela fala nas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista, e também, tratando-se de um estádio, minimamente é possível que, estando no lado oposto, e que estivesse a equipe da Federação Paulista, não pudesse ter ouvido também as ofensas proferidas da arbitragem, sem precisar entrar no mérito da ofensa homofóbica relacionada ao termo margarida. Então, nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pelo não provimento do recurso, presidente. Obrigado, por gentileza, nova relatora. Obrigada, presidente. Parabéns, doutor. A implementação da Secretaria luta contra a ausência de ofensas, sustentando-se por interior do ofício executivo do Departamento de da Federação Paulista, bem como o entendimento derivado da comunidade aplicada não deve prosperar. Referido ofício relata que a equipe da federação, que estava presa por evento, com o objetivo de estar todos os participantes da partida, presumindo que se houvesse ocorrido os fatos, as partidas da equipe deveriam levar das ofensas.
Afirma ainda que tal documento deve ser considerado como posição da liberdade e dos resta comprovado nos autos, mediante o relato da súmula, bem como o relatório diretor do jogo, os setores da criação mudaram na determinação da Federação Paulista de realização da partida com importantes estados, tendo sido equilibrada a cação do direito e depoimentos para a realização de ofensas ao árbitro, que foi chamada de Margarida. A ressaltar que a utilização do termo Margarida configura ofensão de código. Considerando a competição sub-12, não há dúvidas que a prática deste comportamento pela primeira definição do documento já estigmatizada pela humanidade. A responsabilidade objetiva da definição dos quantitativos do Estado 3G significa a prática de atos discriminatórios na administração subsidiária. Da empatia, a ética desportiva e a necessidade de manter a disciplina e a moralidade das superstições. Ademais, a responsabilidade objetiva dos clubes pela licença dispositiva e normativa por atos de seus torcedores pode ser considerada nesse momento. O esporte, em sua essência, prega valores, play, respeito, exame e inspiração. A homofobia enquadrada na parte discriminatória contraria diretamente esses princípios. Transformar o Estado deveria ser uma total obrigação brasileira em um ambiente hostil e excludente. Assim tem razão, sem dúvida, a procuradoria nesse sentido, sub-12 e familiares, né, dos atletas. Antes do exposto, voto no sentido de limitar o recurso para manter a decisão da terceira discussão disciplinar, aplicando a determinar essa regulamentação nacional que chegou ao público votado, como negociação no artigo 2, parágrafo 3, parágrafo 2º, já considerando os benefícios do artigo 1 e artigo 2, ambas do CNJD. Obrigado, mantendo a decisão dele. Doutora Mariana. Presidente, eu acompanho o relatório, eu só queria destacar para a ciência dos demais aqui presentes que esse ofício apresentado pela defesa foi enviado a todos os clubes, foi só El Shaddai. O ofício genérico foi enviado a todos, e que o comportamento da torcida de estacionar uma caminhonete ao lado para manter o comportamento inadequado de ofender a arbitragem é bastante grave, mereceria até uma reprimenda própria para isso. Nesse sentido, eu parabenizo o relator e acompanho bem. Obrigado. Doutor Patrick. Presidente, também quero fundamentar meu voto com a relatora exatamente no que a nobre vice-presidente falou. Eu acho que esse momento de ele ter, sabendo que está fechado, sabendo que a situação está grave, no mínimo deveria ter impedido também esse pessoal lá fora de ficar em cima de carro, ficar em cima do que for. Então, eu na realidade, ia até votar contrário, mas face a isso, eu voto com a relatora. Obrigado, doutor Samuel. Eu cumprimento o advogado pela situação e acompanho a votação. Legal. Também cumprimento o seu advogado e acompanho a entidade. Doutor Brilhante. Presidente, também vou acompanhar, só uma ligeira observação, que a súmula acabou não sendo alcançada de nenhuma forma, embora muito bem feita a defesa, mas a súmula não gosta dessa presunção para que possa ser alcançada, não tem nenhum elemento. O ofício genérico, eu acompanho a relatora. Obrigado. Mesmo comentando pelo meio de idade, não tem isso. Obrigado. Vamos para o primeiro processo da pauta. Processo 1341, Campeonato Paulista Sub-15, rodada 12. Doutor Patrick, relator, por gentileza. Os próximos o doutor Bernardo vai fazer, mas na ordem da pauta. Se ele dispensa o relatório. Doutor, dispensar o relatório. O senhor dispensaria o relatório? Dispensar. Senhor presidente, eu vou ler o trecho principal da pauta. Recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, a qual eu concedi, interposto pela Associação Atlética do Flamengo, em fase da decisão proferida pela quarta comissão disciplinar, que por unanimidade impôs a delegação multa de R$ 5.000 pela infração ao 203.1, terceiro, CBJD, e de R$ 2.000 pela infração 191.3 do mesmo Codex, já considerada a redução da pena prevista do artigo 182. É o relatório, senhor presidente.
Obrigado. Doutor. Obrigado, presidente. De maneira muito objetiva, primeiro em relação ao artigo 91, a parte recorrente entende que o relato, do jeito como ele foi tomado, ele não tem como demonstrar os fatos, mas tem que demonstrar que de fato se tratava de bebida alcoólica utilizadas. O policiamento se direciona aos torcedores, indagando-os, eles relatam que não se tratava de bebida alcoólica, e não há no processo de outras provas que possam demonstrar isso, como a infração disciplinar é a comercialização de bebidas alcoólicas no Estado, e não havendo, no entender da parte recorrente, uma prova nesse sentido, capaz de demonstrar a ocorrência do fato, a parte recorrente, através da peça recursal interposta pela minha colega doutora Laila, pede a absolvição com base no artigo 91. Com base no artigo 213, a parte recorrente entende que aqui o clube adotou tanto medidas de prevenção quanto de repressão, portanto, pede também a absolvição de forma subsidiária a redução do montante. E eu destaco para a Vossa Excelência, para demonstrar essas medidas de prevenção e repressão, algumas páginas do processo. Página 8 e página 11 apontam a contratação de segurança privada. Já a página 13 do processo demonstra que havia policiamento da partida. Por que eu destaco essas observações? Que nós estamos diante de uma partida sub-13. O Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista de Futebol, no seu parágrafo 16º do artigo 24, ele fala que para as competições não profissionais, ou seja, no presente caso, a contratação de segurança privada é uma medida extra de segurança. O que acontece é que, na prática, quando os clubes trocam o policiamento, que é obrigatório numa partida, pela contratação de segurança privada na base, nesse caso, nessa partida, nós tínhamos os dois, o que demonstra que o clube agiu de maneira a prevenir eventuais ocorrências negativas. Agora, em relação às medidas de repressão, o clube também adotou, eu destaco o que consta na página 10 do processo, em que há a seguinte menção, que o presidente do clube, ele, apesar de ter presenciado os fatos, ele ficou solicitando aos seguranças para que não deixassem arremessar nada, ou seja, uma medida adotada pelo próprio presidente do clube. O clube não foi omisso, e, portanto, ele não deve ser condenado porque ele adotou as medidas de prevenção e repressão. De maneira subsidiária, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela absolvição, pede a redução da pena. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, presidente da Procuradoria. Obrigado, presidente. A manifestação da Procuradoria no sentido de não provimento do recurso da agremiação concorrente. Em relação ao artigo 191, a Procuradoria entende que deve prevalecer a presunção de veracidade constante da súmula e do relatório do diretor de jogo. Em relação ao 213 e 3, a Procuradoria destaca, muito embora muito bem realizada a defesa pelo Dr. Bernardo, no sentido de que a repressão em si, ela não se faz presente, especialmente na parte, no relato de que o presidente, e isso consta dos autos, o presidente da agremiação esteve presente durante o tumulto, mas que, embora tenha registrado que identificaria os torcedores envolvidos nas condutas, não houve tal registro, não houve prova sequer de que, posteriormente à partida, houve tal esforço. Então, nesse sentido, a Procuradoria entende pelo provimento do recurso interposto. Obrigado. Doutor Patrick. Direito e impõe-se socialmente firme e rigoroso desse egrégio tribunal quanto às conclusões em conflitos envolvendo torcidas em competições amadoras, como o caso em apreço. Notadamente, se tratar do Campeonato Paulista Sub-13, o efeito e o mérito da questão deve ser analisado com especial atenção, a fim de que sejam adotadas medidas justas e adequadas à repressão de condutas incompatíveis com o caráter lúdico e educativo dos torneios de base, os quais, por vezes, sofrem prejuízo que extrapola o regular desenvolvimento da competição, afetando também o processo de formação profissional e social dos atletas e educandos, legítimos representantes das futuras gerações do esporte. Adentrando ao mérito, observa que a essência dos fatos relatados em súmula e no relatório do diretor do jogo não foi objeto de impugnação pelo recorrente. Dessa forma, restam plenamente comprovados o arremesso de bebidas em direção ao atleta Pedro Henrique Ferreira Santos, do Itacoaxetuba Atlético Clube, bem como a desordem instaurada entre torcedores de ambas as agremiações. Isto posto, qualquer tentativa de justificar ou mitigar as práticas deploráveis da torcida mandante, com base em uma falta cometida pelo atleta inimputável, além de revelar manifesta insensibilidade, não goza de valoração jurídica e alguma diante da veracidade dos fatos. Nesse diapasão, também não merece prosperar a tese defensiva
de que teriam sido adotadas todas as medidas cabíveis para sanar a situação. A intervenção da Guarda Municipal, conforme constatado nos autos, configurou-se como ato meramente repressivo e tardio, sem qualquer registro de identificação ou detenção dos autores da desordem. Diante disso, cabe em apreço se amoda integralmente ao núcleo infracional previsto no artigo 213, inciso 1º e 3º do CPJD, que impõe à agremiação o dever de prevenir e reprimir desordens e lançamento de objetos em sua praça desportiva. Outro sim, no que se falar na aplicação do parágrafo 3º do artigo 213 do mesmo Codex, uma vez que não há provas robustas de que a equipe tenha adotado medidas preventivas eficazes, tampouco demonstrado diligência regressiva adequada, sobretudo diante da ausência de identificação dos envolvidos na ocorrência. No que concerne a infração no artigo 191, inciso 1, do CPJD, a análise deve se pautar estritamente no conjunto probatório constante nos autos. Constante relato sobre o ar, tem-se registrado que torcedores da Associação Atlética Flamengo arremessaram cerveja no atleta da equipe adversária, enquanto o diretor do jogo relata o arremesso de bebidas alcoólicas. Ainda que haja pequena divergência terminológica entre os relatos, depende de ambos que bebidas alcoólicas estavam sendo consumidas durante a contenda, o que implica, logicamente, em sua prévia comercialização no local em afronta ao disposto do artigo 5º, inciso 1º da Lei Estadual 9.470 de 96. O recorrente sustenta que não há provas inequívocas quanto à natureza da bebida lançada, buscando a solução da agremiação sob o argumento de imprecisão dos registros oficiais. Todavia, tal alegação deve ser apreciada à luz da presunção relativa à veracidade das súmulas e relatórios oficiais prevista no artigo 588, caput e parágrafo 3º do CPJD. O Instituto supra-referenciado, por ser elevado de natureza e o estando, pode ser inibido mediante prova em contrário, apresentada pelo denunciado, como ocorre por contato de provas audiovisuais e documentais. No entanto, a impugnação apresentada pela agremiação mostra meramente retórica, protelatória, sem qualquer prova documental ou audiovisual, apta a afirmar a fidelidade dos relatos oficiais, limitando-se a uma tentativa de persuasão argumentativa desprovida de substrato probatório. Logo, não havendo discrepância significativa entre os relatos, tampouco elementos que indiquem erro material ou falsidade, a decisão deve prevalecer o teor das anotações singulares e do relatório do jogo, que comprova o arremesso de bebida alcoólica ao campo, conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico estadual. Por fim, em relação à dosimetria da pena, em instância inicial, é imperioso levar em consideração a elevada gravidade dos fatos narrados e a vasta ficha de antecedentes da equipe recorrente, que espranja incidências tanto gerais quanto específicas nas infrações ora discutidas. Destaque, entende-se que a sanção pecuniária final de R$5.000 pela infração ao artigo 213, inciso 1 e 3º do CPJD, e R$2.000 pela infração ao artigo 91 do mesmo diploma, são proporcionais e adequados à magnitude do presente feito, já contemplado as reduções previstas no artigo 182 do CPJD. Diante do exposto, recebo o recurso voluntário interposto pela Associação Atlética Flamengo para, no mérito, negar o provimento, mantém inalteradas as decisões proferidas da 44ª Comissão Disciplinar e, nesse ato, cassando o efeito suspensivo. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado. Mantida 5.213 e 2.009. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Samuel. Com o relator, presidente. Doutora Adalto. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Parabenizo o voto e com o relator na íntegra. Doutor Jordano. Com o relator, De uma forma de unanimidade, mantido no R$5.000, no artigo 191, R$2.000. Processo 2 da pauta, 139.925, Paulista, sub-12. Doutor Samuel, por gentileza. Senhor presidente, então, mantendo a
espécie de relatório, esse recurso voluntário interposto pelo Brasil, Futebol Clube Limitado, contra a decisão da terceira comissão disciplinar, que, por unanimidade, impôs multa de R$ 12.500 à agremiação pela infração dupla 243G, parágrafo 2º, já considerada a redução da pena prevista pelo artigo 182. Obrigado por gentileza, doutor. Obrigado, presidente. Bom, nunca é bom mostrar mais uma vez um caso de artigo 243G, mas o que a defesa, na verdade, a parte que a gente traz aqui, tentando fundamentar o que sempre faz em relação a essas denúncias, é que, diferentemente do que entendo ser um entendimento majoritário, a partir do que a gente entende que se trata de uma responsabilidade subjetiva e não objetiva. Eu fundamento isso com base no próprio Código Disciplinar da FIFA, que no artigo 8º, que é o artigo onde se extrai a responsabilidade do clube da torcida, esse artigo, e das licenças aqui que entendo ser necessário nesse caso, ele menciona que as associações dos clubes podem, isso é uma tradução feita da minha parte, as associações dos clubes podem ser responsabilizadas pelo comportamento de seus membros, jogadores, dirigentes ou apoiantes, ou qualquer outra pessoa que desempenhe função em seu nome, mesmo que a associação ou clube possa provar a ausência de qualquer falha ou negligência. Aqui está o ponto principal de tudo. Esse é o topo da regra em relação à responsabilidade dos clubes pelos atos de sua torcida. E a responsabilidade objetiva, que muitas vezes se atribui, ela é justamente o contrário do que, no meu entender, prevê esse artigo. Porque, por mais que, tudo bem, o clube pode ser responsabilizado, mesmo que ele demonstre que ele não teve culpa. Mas é aqui que está o cerne de tudo. Ele pode demonstrar que ele não teve culpa. E a responsabilidade objetiva é justamente o contrário. Pouco importa o que o clube faz, pouco importa o culpa ele tem na responsabilidade objetiva. Por isso que eu defendo que a responsabilidade do clube perante esses atos, ela, a partir deste dispositivo legal, ela é, na verdade, uma norma em branco, em que cada infração deve ser analisada de acordo com cada caso. No artigo 243G, a gente analisa aqui dentro dessa realidade, desse processo, no entender da parte imponente, ele estabelece duas responsabilidades. A do parágrafo primeiro é objetiva, porque o parágrafo primeiro fala a entidade será punida, mas quando o ato for praticado simultaneamente por um número de pessoas relacionadas ao clube. O parágrafo segundo estabelece outro tipo de responsabilidade no entender da parte imponente subjetiva. Ele fala que a pena poderá ser aplicada, não obriga, ele possibilita. E se possibilita, também possibilita a prova em sentido contrário. No presente caso, aqui, nós temos algumas provas que demonstram que o clube ajuda da melhor forma possível em relação a esse ato, o que justificaria, por exemplo, a redução da punição. Na documentação da partida, página 8 do processo, conta a seguinte anotação. O senhor Nicolas Camargo de Oliveira, que era o gerente do clube da categoria de base naquela partida, se dirigiu até o local, conversou com os torcedores, solicitou moderação. Toda a comissão técnica do time do Brasil foi extremamente gentil com a arbitragem. Esse é o ato que, no entender da parte recorrente, representa o clube. E não um ato praticado isoladamente por uma torcedora que, quando percebeu que teria sido fotografada pelo representante, pela equipe de apoio da federação, imediatamente sumiu do estádio e não foi mais possível a sua identificação. Está também a página 60 do processo, que é a página onde eu indiquei as provas para produção aqui no ato de instrução probatória, onde consta campanhas do clube junto com a equipe do Bragantino num jogo posterior, em que eles realizam ali ações contra a violência, contra a discriminação de qualquer natureza. E, por fim, aqui na minha fala, somente para trazer, eu entendo que seria necessário e importante essa menção, por mais que sejam esferas distintas e não sejam uma decisão não vincule a outra, administrativamente, o clube teve a sua punição por esses fatos tratados nesse processo, reduzidas para R$ 8.000, justamente porque a Comissão de Assuntos Jurídicos da Federação entendeu que o clube adotou medidas que seriam louváveis em relação a essas situações. Portanto, é o que faz para a redução da pena, caso não seja inteligente, possa ser pela absolvição. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Aqui, a Procuradoria ela se manifesta no sentido do não provimento do recurso reposto pela agremiação recorrente e, novamente, reitera aqui o fato lamentável de tratar de mais um caso 243G, aqui em duas espécies, por assim dizer, né? Tanto pela homofobia quanto pelo racismo, no campeonato sub-12,
talvez os novos auditores se recordem, mas na sessão anterior tivemos 40% da pauta tomada por casos de 243G, e ainda que o tribunal atue firmemente nesse sentido, naturalmente com base no CBJD, a gente vê que os casos eles se repetem inicialmente. Então, nesse sentido, a manifestação da Procuradoria pelo não provimento do recurso. Obrigado, Alessandro. Senhor Presidente, eu cumprimento o Dr. Bernardo pela sua sustentação, sempre traz aqui boas provocações, boas reflexões, sempre combativo. O que agradece aqui o nosso trabalho. Aqui, justamente, o clube recorrente busca a absolvição alegando que ele não foi o agente causador. Ele traz aqui, como o Dr. Bernardo colocou, a responsabilidade subjetiva e que ele agiu para coibir as condutas aqui, né, tentando, inclusive, identificar torcedores, solicitando moderação. Então, o cerne da denúncia é justamente a aplicação do 243G, que permite a aplicação de pena de multa à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados. E aqui, né, nós temos a jurisprudência desse tribunal, segue a linha da responsabilidade objetiva da agremiação, especialmente quando não há identificação formal dos torcedores, e essa é uma norma de caráter objetivo que visa coibir e prevenir esses atos discriminatórios que o doutor acabou de colocar aqui tem ocupado boa parte das nossas pautas e nas competições de informação, né? Sub-12, Sub-13, tem sido recorrente. Então, a alegação de que o clube não foi o agente causador, isso é uma alegação, claro, razoável, plausível, mas, no meu modo de ver, não afasta a sua responsabilidade objetiva que é imposta por lei, já que foram os seus torcedores que causaram diretamente os atos, e os fatos aqui são incontroversos nesse aspecto. Então, a conduta positiva da comissão, ela é obviamente louvável, entendo, inclusive, que ela já foi considerada como atenuante aqui, ou pelo menos eu também continuo considerando como tal, na dosimetria, mas por si só não serve de causa de exclusão da sua responsabilidade. Em relação, né, à dosimetria da pena, eu entendo que a pena está bem aplicada. É claro que é uma pena pesada para um clube, numa competição de sub-12, um clube de menor expressão. Ao mesmo tempo, ela, dentro dos parâmetros que a gente tem, né, comparado com outras agremiações em outras competições, e dado que, obviamente, os fatos são sensíveis, ela, bem ou mal, acaba sendo razoável dentro desse contexto. E aqui é bom lembrar que as penas já foram reduzidas pela metade, né? Então, e a primeira instância aplicou aqui uma multa no valor base maior, no ato de racismo, que eu não li o relatório aqui, mas só reforço que foi uma torcedora que fez gestos ali imitando macaco, do que para os atos de homofobia que foram direcionados ali pela torcida, né? Então, houve uma multa um pouquinho maior para o racismo comparado com a multa de homofobia, por entender que uma conduta seria um pouco mais reprovável até do ponto de vista histórico em relação a outra. E eu, basicamente, então, concordo com esse raciocínio, e, então, portanto, eu conheço o recurso, mas nego o provimento em seu mérito, mantendo as multas impostas pela terceira comissão para essas duas ações, né, a da homofobia e do racismo. Esse é o voto. Mantendo, então. Com o relator, presidente. Doutor Patrick, Com o relator. doutor Legal, doutora Sônia, Aqui, presidente. doutor Jordânia. Presidente, com o relator, só destacar rapidamente, o doutor Só não mencionou, e os clubes eles não identificam os torcedores, é sub-12, é sub-11, sub-13, é sempre pai, mãe, tio, primo, eles teriam como tomar uma providência mais efetiva e não tomam. Então, eu acho que isso precisava ser repensado. Então, acompanha ainda. A mesma unidade mantendo é um processo número 4 da pauta, 1474, 25, Copa Paulista.
Doutora Mariana, por gentileza. E podemos pensar no autório também, desde o que Pode ser? muito recurso, podemos ouvir algumas Então, em recurso voluntário, interposto pela Procuradoria de Justiça Desportiva, faz decisão preferida pela segunda comissão disciplinar, que por unanimidade absolveu a agremiação União São João das penas do artigo 213, inciso 1 do CBJP. Posso passar o voto? Não, dispense, para mim. Dispensa de intervenção. Eu vou resumir aqui meu voto, que está bastante extenso, mas em síntese é importante relatar que esse caso se refere à partida de ida das oitavas de final da Copa Paulista entre União São João e Noroeste. Foi uma partida que foi bastante atribulada, conturbada, uma vez que, em decorrência de um erro da arbitragem presente, a partida foi paralisada há mais de 40 minutos. Nesse sentido, os árbitros eles foram punidos e, no meu voto, eu estou reconhecendo que, não obstante a responsabilidade objetiva das agremiações com relação a determinadas condutas de suas torcidas, nesse caso, carece de amparo jurídico eventual condenação do União São João, porque não se comprovou a ocorrência de desordem nos moldes exigidos pelo artigo 213, inciso 2. Ao contrário, se observa um episódio excepcionalmente atípico, decorrente de circunstâncias alheias ao controle da agremiação, decorrentes do comportamento da arbitragem que foi punida pela comissão disciplinar. Quando muito sugere a responsabilização individual daqueles que ultrapassaram os limites do aceitável. Nesse caso, não entende aqui é o caso, razão pela qual eu recebo o recurso e nego o provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pela segunda comissão disciplinar. Sintetizando ainda mais aqui no contexto geral, para quem não, por um acaso, não teve tempo aqui de ler os autos, a partir de que os árbitros ficaram 40 minutos para decidir se era ou não pênalti. Isso gerou uma comoção ali na torcida, mas uma comoção totalmente ponderada e cabida, não houve nenhuma confusão entre eles, não houve uma pressão natural para aquela situação posta. Então, nesse sentido, eu mantenho a absolvição da agremiação. Entendeu a absolvição, doutor Patrick? Na íntegra, corretor. Do Samuel? Acompanho integralmente. Do Adalto? Com a relatora. Da Sônia? Relatora Maíra. Doutor Jordani? Com a relatora, presidente. Uma relatora, então, pela decisão, mantendo a decisão. Processo número 6. Muito legal. Número 6, processo 1545, Paulista, sub-17, rodada 20. Doutor Adalto, relator. Vamos passar no próximo? Sim. Também, se não houver oposição, Ah, esse, relatório. Esse é o relatório? esse não tem defesa. Deixa eu manter ele Presente. Posso ver? Voto? Por favor. Então, processo 1545 de recurso voluntário, recorrente à Procuradoria de Justiça Esportiva, recorrido Inter Primeira, Associação Atlética Nacional, Primeira, e Cosmopolitano Esporte Militar. Aceite razão a Procuradoria Desportiva. Na análise da súmula, vitória do diretor a partido e dos documentos apostados, restou incontroverso que torcedoras do Cosmopolitano dirigiram ofensas gordofóbicas ao técnico do Inter de Limeira, então suspenso, utilizando expressões como vai quebrar o degrau e vai descer rolando. É importante salientar que as próprias torcedoras identificadas confirmaram ter proferido as ofensas, conforme consta do relatório do diretor da partida. De igual modo, torcedores da Inter de Limeira foram apontados como autores de ofensas gordofóbicas contra o atleta do Cosmopolitano, Gustavo Pacheco da Silva, chamando-o de gordo e Big Mac, sem que a agremiação visitante tenha adotado qualquer conduta que infirmasse as alegações naquele momento ou mesmo posteriormente. Tais manifestações configuram, de forma inequívoca, atos discriminatórios e ultrajantes, enquadrados na conduta prevista no artigo 243-G do CBJD,
que tutela a dignidade da pessoa humana e visa proibir práticas de preconceito, assegurando o respeito e a dignidade moral no ambiente esportivo. Nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, a responsabilidade da agremiação é objetiva, bastando a comprovação de que as ofensas foram proferidas por torcedores vinculados a entidades, sendo dever dos clubes adotar medidas preventivas e repressivas a comportamentos discriminatórios. No caso em exame, ambas as agremiações são reincidentes, inclusive de forma específica, no mesmo tipo infracional. A Associação Atlética Internacional de Limeira já fora punida nos processos 607/2025 e 914 de 2025, ambas pela prática de atos discriminatórios tipificados no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. A Cosmopolitana Limitada também foi condenada pelo mesmo dispositivo no processo 1023/2025. A reincidência reiterada revela contumácia e ausência de eficácia pedagógica das punições anteriores, exigindo resposta judicial mais severa. Some-se a isso o fato de se tratar de partido de categoria sub-17, composta por adolescentes em formação, o que agrava ainda mais o quadro, diante da necessidade de preservação de um ambiente esportivo formativo e saudável. Por tais razões, a pena fixada pela comissão disciplinar mostra ser desproporcional à gravidade dos fatos e não comporta a aplicação de redução prevista no artigo 182 do CBJD, visto que o parágrafo 3º do referido dispositivo veda a redução quando houver reincidência ou fato de extrema gravidade, como no caso presente. Assim, a majoração das penalidades imposta é medida que se impõe, tanto para assegurar o caráter educativo e dissuasório da sanção, quanto para reafirmar o compromisso da justiça esportiva com a erradicação de qualquer forma de discriminação. Diante do exposto, dou prosseguimento ao recurso voluntário proposto pela Procuradoria Esportiva para reformar a lição de terceira comissão disciplinar e majorar as penas aplicadas às agremiações Cosmopolitana Esporte Limitada e Associação Atlética Internacional de Limeira, fixando-se a multa de R$ 5.000 sem redução diante da reincidência e da gravidade dos fatos, nos termos do artigo 243G, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 182, parágrafo 3º, ambos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Então, majorando a pena de 3.500 para 5.000 das duas agremiações. Exato. Obrigado, doutor Mariano. Esse é meu voto. Com o relator, presidente. Doutor Patrick. Só esclarecimento. Você não aplicou isso aí. Após a reincidência específica. Reincidência específica. Tá bom. 82 e o terceiro. Perfeito. Para o relator. Doutor Samuel. Também relator. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Jordani. Com o relator, presidente. Também com o relator, dessa forma, de unanimidade, majorando a pena de 3.500 para 5.000 para as duas agremiações. Processo 1547, Paulista Sub-17. Podemos pensar ali para o relatório? Sim, pensando. Breve síntese, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Grêmio Osasco Audax em fase de decisão proferida pela 4ª Comissão Disciplinar, que por maioria impôs multa de R$ 4.000 à agremiação por infração ao artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu inicio de maneira muito rápida, mas mencionando em relação primeiro a uma outra denúncia que havia sido feita nesse mesmo processo, tudo com base no artigo 213. Ele foi absolvido dessa denúncia, por isso que é o meu objeto de recurso. Ele foi absolvido porque o relato que embasava essa denúncia partia da treinadora, que alegava ter sido vítima de xingamentos. Por que o foi absolvido? Porque o ato de instrução processual revelou que o relato dessa treinadora ele era incompleto e não representava a realidade dos fatos. Porque ela alega ter sido vítima de xingamentos, mas ela não relata, e aí quem relata isso é a diretora da partida, no seu depoimento. A diretora relata que ela também xinga, na verdade, quem começa os xingamentos são ela. E isso ela não traz no relato dela. Por isso que
Considerando isso, considerando outros elementos de prova, o público foi absolvido dessa denúncia. Por que eu menciono isso? Porque, em relação ao relato que gerou a condenação do público com base no artigo 2 do PG, a situação fática é a mesma. O relato ele parte da atleta, que, tecnicamente, é uma parte que não tem a presunção de veracidade que tem, por exemplo, o árbitro da partida, justamente porque lhe carece essa imparcialidade que tem o árbitro e os representantes da federação. Então, a parte recorrente sustenta que eu não esqueço que todos os protocolos que a federação está vinculada, principalmente em relação às situações de discriminação e esse comportamento que nós devemos ter antidiscriminatório, eles orientam uma maior valoração à palavra da vítima. Mas é preciso ocorrer uma investigação para se entender se de fato ocorreu a infração disciplinar ou não. E não, basicamente, pegar esse relato e oferecer denúncias em outras provas, porque a gente, como visto, por exemplo, no outro relato, que é a comissão do clube, por entender que o relato não correspondia com a realidade dos fatos. Então, o que a defesa traz nesse ponto, que a parte corrente traz nesse ponto, é que esse relato precisaria ser o ponto inicial de uma investigação melhor a se fazer, o que não aconteceu no presente caso, portanto, há uma insuficiência de provas a ponto de condenar o clube somente com base nesse relato. Eu cito de maneira muito objetiva porque a decisão não foi proferida por unanimidade, foi proferida por maioria de votos. Teve um voto de absolvição do próprio presidente da comissão. E essa absolvição deu justamente por entender que não havia presunção de veracidade do relato, portanto, insuficiência de provas para condenação. E lá é mencionado justamente um caso julgado pelo STJD no futebol, em que o relato da vítima foi posteriormente confirmado por uma perícia feita e o clube foi absolvido. Então, na verdade, era uma pessoa física que esse julgado foi absolvida. Então, veja, essa construção probatória é totalmente necessária no caso como esse não aconteceu no presente caso. Para finalizar minha fala aqui, eu cito o processo 1591 de 2025, julgado por esse tribunal, só em série de comissão disciplinar, não veio ao pleno, em que o clube que eu fiz a defesa foi absolvido de uma denúncia também de artigo 243G por um relato feito também pela equipe do referência. Ou seja, havia mais um relato dessa mesma equipe, também partindo somente de atleta, que não foi presenciado por nenhum membro de arbitragem da federação. Naquele caso, a comissão se posicionou da seguinte forma: poxa, mais um relato dessa equipe, mais uma vez eles são listados a vir ao tribunal para colaborar com essa produção de provas, e mais uma vez eles não comparecem. Foi apresentado vídeo de depoimento em que a atleta ela está ali rindo no vídeo, assim, ficou demonstrado que o político não tinha seriedade nenhuma naquilo, não tinha noção da responsabilidade que estava sendo julgada, a comissão entendeu pela dissolução do clube. Então, esse é o pedido que faço, por entender que não há provas suficientes para a convenção do identidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Parecer da Procuradoria pelo não provimento do recurso interposto. Relativamente à questão de presunção de veracidade da súmula, respeitosamente a Procuradoria entende que a presunção de veracidade é da súmula. E não tratando, não havendo qualquer dispositivo ou expressão, dispositivo legal, que afaste a sua presunção em razão de como a informação relatada pela súmula chegou ao seu conhecimento. Até com base nesse contexto, e muito embora a Procuradoria reconheça que se trata de condições distintas, o protocolo da FIFA autoriza que o árbitro que observe ou receba uma denúncia de abuso paralise a partida. Ora, diante disso, há de se concluir, então, que o artigo 58 do CBJD, ele de fato confere presunção ao seu documento. Novamente, aqui a gente trata de um caso 243G, de uma conduta homofóbica, e até se utilizando de uma referência do nobre defensor, que neste próprio processo resultou na absolvição do artigo 213G, aqui o 213 a absolvição decorreu de xingamentos recíprocos, naturalmente aqui não se trata de xingamentos recíprocos, e ainda que assim se tratasse, haveria naturalmente uma distinção dos fatos em si. E em relação ao jogador absolvido, o próprio defensor destaca que houve uma comprovação de que o fato relatado em súmula não se confirmou. E é para isso que a presunção de veracidade relativa existe. A presunção é relativa até que se comprove o contrário, fato que não existiu neste processo. Então, nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pelo não provimento do recurso, presidente. Obrigado, presidente.
Primeiramente, queria destacar o fato de que hoje, numa sessão de 7 processos, mais da metade deles versam sobre casos de 243G em competições de base. Isso mostra o quanto são graves e recorrendo esses fatos. No presente caso, a defesa, em que pese a combatividade, não apresentou prova capaz de sustentar a inocência da agremiação ou afastar a presunção de veracidade do quanto relatado. Em sentido contrário, a Procuradoria atuou de forma diligente, requerendo as oitivas da torcida mandante. Como bem pontuado pelo auditor relator, a palavra da vítima tem especial relevância diante do conjunto probatório e não houve nada que fosse apto a afastar tal veracidade também. Nesse sentido, mantém-se a condenação. No entanto, com relação ao período subsidiário de aplicação ao artigo 182, trata-se de agremiação sem reincidência específica nesses fatos, razão pela qual eu entendo, nesse caso, diferente da hipótese anterior, que havia reincidência específica, aplicável ao artigo 182, portanto, recebo o recurso voluntário para dar parcial provimento, a fim de se reformar a decisão, reduzindo-se a penalidade imposta para R$ 2.000, considerando a redução de pena prevista no artigo 182, lamentando ainda a ausência de recurso da Procuradoria nesse caso, para que fosse possível adequar recurso. Reduzindo para 2.000. Levando em conta, então, o 182 e reduzindo para 2.000. Obrigado, doutor Patrick. Com o relator, presidente. Doutor Samuel. Acompanho anteriormente. Doutor Cláudio. Parabenizo o doutor pela combatividade, mas me acompanho na íntegra relatora. Realmente, cada vez mais agrava-se nos crimes, cada vez mais, de modo que fica aqui uma observação de que nós precisamos falar mais sobre essas questões e ver que medida que podemos adotar para recomendar aí as associações e os outros. Obrigado, doutora Sônia. Com a relatora, presidente. Também com a relatora por unanimidade, então, reduzindo para R$ 2.000. Obrigado. Esse processo terminamos a nossa pauta. Uma boa semana. Obrigado, presidente. Muito obrigado.